Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre o roubo do colar mais caro que já existiu. Por isso, Fique um pouco e escute. Froya, a deusa nórdica do amor, havia ganhado dos anões Brissengs em troca de alguns deliciosos favores, o mais belo colar de todo o mundo. Como o negócio, no entanto, fizera-se às ocultas, pois Froya, como uma perfeita negociante, não gostava de tornar público os seus acordos. Imaginou que ninguém ficara sabendo de nada. Havia, porém, um indesejado, o perverso traiçoeiro deus Loki, que assistira escondido à entrada dela na caverna dos anões altas horas da madrugada. Ninguém ignorava que Froya não era nenhum modelo de virtudes e que era mesmo o oposto de Frigg, a esposa de Odin. Um exemplo perfeito de piedade, de virtude, de retidão moral e de chatice algumas vezes. Não à toa, o mais poderoso dos deuses, volta e meia, permitia-se afrouxar um pouco os seus rígidos princípios e dar algumas escapulidas em busca de uma companhia um pouquinho menos sufocantemente perfeita, o que ele somente encontrava quando caía nos braços de Froya, a deusa deliciosamente imperfeita. Sabedor disto tudo e desejoso também de se apoderar do magnífico objeto, além de provocar mais uma discórdia entre os deuses, uma vez que nada podia lhe dar mais prazer do que injetar um pouco de emoção num mundo que lhe parecia já insuportavelmente enfadonho, Loki decidiu entrar logo em ação. Então Loki foi até Odin e disse ao pai de todos que estava preocupado com Froya. Odin ergueu um pouco a cabeça, pois este assunto lhe interessava. Sem perder tempo, Loki explicou que Froya estava aprontando novamente e agora era com anões. Sem saber direito se o maligno deus debochava, Odin cobrou-lhe explicações mais detalhadas. Loki explicou-lhe toda a história e o velho deus escutou com uma ira crescente, pois é sabido que os ciúmes dos amantes não raro excedem aos dos próprios maridos. Tão logo a matraca de Loki cessou de falar, Odin tomou o mensageiro da desgraça pelo pescoço e lhe disse que ele deveria trazer o colar de Froya. Odin ainda acrescentou que não queria saber sobre os problemas que Loki teria para conseguir o colar. Queria apenas ter o colar em mãos logo cedo. Aí está a língua de trapo, Loki pensou, retirando-se com um tremendo abacaxi nas mãos para descascar durante a noite. Na mesma hora, ele partiu para o palácio de Froya, pois não havia tempo a perder. A noite já caía e ele ainda tinha uma tarefa difícil a cumprir: tirar da mão da mais vaidosa das mulheres o seu enfeite mais cobiçado. Loki chegou rapidamente ao local onde ficava o majestoso palácio, graças aos seus sapatos mágicos, que, tal como os do deus grego Hermes, possuem a propriedade de voar. Magnífico lugar para se morar, aquele não resta a menor dúvida, pensou enquanto observava os portões dourados de Sessrunir. Ao alto, as cúpulas prateadas afirmavam-se até parecer longas espadas afiadas prestes a espetar o traseiro acolchoado do céu, que estava recoberto de nuvens brancas. Mas como farei para entrar? Pensou o deus, coçando a cabeça. Mesmo sabendo que não teria sucesso, resolveu tentar força bruta. Porém, como já era de esperar, ele falhou. Loki lembrou-se então
de que tinha o poder de se transformar em qualquer ser que desejasse. Primeiramente, pensou em se transformar em um poderoso dragão ou um troll gigantesco e botar abaixo a droga do portão. Mas ele lembrou que aquele não era um bom plano, então abandonou ele. Contudo, o estrépito que produzira acabaria não só por acordar a deusa, mas Osgardor inteira. Retomando o bom senso, resolveu estudar melhor o obstáculo. Com um olho fechado e o outro extremamente arregalado, pôs-se a esquadrinhar a espessura das frestas que havia entre uma porta e a outra. Tentou até introduzir o dedo bem na junção das duas pesadas folhas, mas descobriu que naquela fissura nem sequer a sua unha entrava. Realmente, terei de me transformar num ser verdadeiramente minúsculo para poder ultrapassar qualquer fenda ou buraco, pensou desanimado. E, como nem ele, nem Deus algum conheciam ainda os seres microscópicos, descobriu que estava de fato num beco sem saída. Buraco? Exclamou de repente. É claro, o buraco da fechadura. Então sua inteligência dava os primeiros sinais de ter acordado. Encontrou logo a fechadura, mas estava escuro demais para perceber algo. Sequer se havia meio de entrar ali e sair do outro lado. Só há um jeito, disse ele, transformando-se numa pequena formiga. Mas, ao se ver no solo sobre esta minúscula forma, descobriu também que aumentara em pelo menos 10 vezes o trajeto até a entrada da fechadura, que estava agora lá no alto, muito acima da sua cabeça, que não era maior do que a cabeça de um alfinete. Suas duas anteninhas vibraram de ira e frustração. Louco Formiga começou então a escalar a gigantesca porta, enquanto flocos de neve do tamanho de nuvens passavam raspando sobre ele, quando alcançou a entrada. O buraco agora se tornara bem espaçoso e ele pôde penetrar tranquilamente por ele. Apesar de tudo, finalmente ele conseguiu alcançar o outro lado, quando, então, readquiriu sua forma habitual. Seu corpo estava coberto de graxa, mas conseguira seu objetivo, invadir o até então inexpugnável palácio de Froya. Apesar de atravessar os salões de Sessrûnen, Loki subiu até o quarto da deusa. A porta estava fechada, porém não trancada. Ele a empurrou e se deparou com uma peça grande e confortável, onde todo o luxo que poderia assistir uma deusa estava à sua disposição. 4 toucadores de ouro repletos de objetos e acessórios de embelezamento, uma grande lareira onde um resto de fogo ainda ardia, iluminando aquele cenário de sonho, e cortinas vaporosas que se moviam suavemente, impelidas por uma suavíssima corrente de ar. E, finalmente, ao centro estava o majestoso leito onde a deusa descansava e tratava de seus aprazíveis negócios. Entretanto, nenhum desses adornos e enfeites podia se igualar à beleza maravilhosamente franca e natural de Froya, adormecida. Apesar de todo o frio, o calor da lareira havia esquentado o quarto a tal ponto que a deusa havia afastado o pesado cobertor, feito de pele alvíssima de um urso polar, deixando à mostra o desenho perfeito do seu corpo, que estava protegido apenas por uma veste tão delicada e transparente que parecia tecida da mais fina das teias de aranha. Loki desviou imediatamente o olhar daquele corpo maravilhoso e tratou logo de procurar o colar. Mas percebeu que esta seria uma tarefa mais ao alcance do cérebro do que do mero esforço físico. Onde Froya guardaria seu bem mais precioso? Perguntava-se o astuto deus, investigando silenciosamente o interior dos armários, mas sabendo de antemão que dificilmente o encontraria ali. Então,
Quando revirava pela milésima vez os seus estojos, teve uma súbita iluminação. Seu bem mais precioso há de estar no lugar mais precioso deste quarto, pensou, aplaudindo-se por dentro. Imediatamente Loki voltou-se para o bem mais precioso que havia dentro daquelas 4 paredes, o próprio corpo de Froya. Pé ante pé, ele aproximou-se do leito somente para ter a confirmação do que já imaginava. Em cima de seu divino colo, subia e descia mansamente ao sabor da sua respiração o maravilhoso adorno. Aí está o querido, disse ele, bem baixinho, sem poder conter a euforia. Tal como uma criança que adquiriu um brinquedo novo, desesperadamente ansiado, a deusa resolvera dormir com seu novo colar. Só havia, contudo, um pequeno problema. Ela estava deitada de barriga para cima e o feixe do colar estava localizado em suas adoráveis costas. Loki aguardou alguns instantes para ver se ela virava ao menos de lado para lhe possibilitar o furto, mas a deusa raramente se mexia e quando fazia, parecia hesitar, como se uma voz interior lhe advertisse do perigo. Novamente, Loki teve de empregar toda a sua astúcia, transformando-se desta vez em uma pequenina pulga, e tudo teria saído bem se, em um novo erro de cálculo, não tivesse ido cair dentro do cobertor felpudo. Loki permaneceu ali por um longo tempo, tentando desvencilhar dos fiapos de pelo, o qual era tão espesso que mais parecia uma alta e inextricável selva, mas conseguiu ao final e tão logo se viu livre do labirinto de algodão, postou-se em cima da coxa direita de Froya. Foi então subindo, até que, tendo recém costeado uma pequena floresta dourada, distraiu-se naturalmente, encantado por aquela visão, e foi cair numa minúscula caverna. Ele acabou por parar sem perceber no umbigo da deusa Froya. Mas, embora não deixasse de ser mais um contratempo, aquela caverninha não deixava, afinal, de ser um local aconchegante. Além do mais, Loki não precisou senão dar um pequeno salto para se ver livre dela e descobrir que estivera, como eu disse, o tempo todo no umbigo da deusa. Privilégio extravagante que nem mesmo o mais poderoso dos deuses um dia alcançara. Então ele disse adiante, sempre saltitando, e de pulo em pulo foi progredindo até se deparar com 2 belas e simétricas montanhas. Um pouco mais atilado desta vez, preferiu seguir pelo desfiladeiro que havia bem no centro dos 2 picos majestosos. Ele percorreu o delicioso trajeto sem qualquer problema até alcançar finalmente o próprio colar, que estava um pouco abaixo do alvo pescoço. Chegara agora o momento de pôr em prática a última parte do plano. Ele então pediu desculpas à adorável Freya, pois ele teria que machucá-la um pouquinho, dando assim uma valente mordida no colo da deusa. Froya levantou instintivamente a mão até o seio ferido e deu um ligeiro suspiro, virando-se de lado, e isto era tudo que Loki queria. Por isso, readquiriu logo a sua forma original e depois de ter desapertado o fecho, tomou finalmente em suas mãos o Brisingamen, o famoso colar de Froya. No mesmo instante, o ladrão desapareceu do palácio, vaidoso do seu triunfo. Loki já ia longe quando percebeu que estava sendo perseguido. Raios! Disse ele, apertando o passo de seus alados sapatos. É aquele maldito intrometido do Heimdallr. Loki referia-se ao famoso vigia de Osgardr, que, com seus olhos agudos e penetrantes, é capaz de enxergar tudo quanto se passa no universo, mesmo nas maiores distâncias. Havia uma rixa permanente entre estas 2 divindades e qualquer pretexto era o bastante para que ambos entrassem em conflito.
Heimdall, então, ao ver que Loki apertara o passo, esporreou com mais vigor o seu cavalo branco, que em matéria de velocidade somente perdia para Sleipnir, o cavalo de 8 patas de Odin, e que era o mais veloz do universo. Quando Heimdall estava a um passo de alcançá-lo, Loki resolveu recorrer à sua habitual arte de transmutação e se transformou numa grande chama. Mas Heimdall também conhecia os segredos dessa arte antiga e se transformou numa imensa nuvem cinza e tempestuosa. O céu inteiro recobriu-se de escuridão e, num piscar de olhos, começou a desabar uma chuva torrencial que um vento selvagem lançava para cima da fogueira infernal na qual Loki havia se convertido. Mas este, pressentindo a derrota, tornou-se imediatamente um possante urso polar. Heimdall resolveu então contra-atacar com as mesmas armas do inimigo. Imediatamente transformou-se em outro urso ainda maior e partiu para cima de Loki. Este tratou de se esconder nos rochedos escarpados que havia por perto, transformando-se rapidamente numa foca. Heimdall também se transformou em outra e, deste modo, começou uma verdadeira perseguição pelos rochedos, até que a foca Loki arremessou-se dentro da água gelada, levando atrás a foca inimiga, que estava disposta a segui-lo até as tétricas moradas de Hel, a regente dos mortos. Deste modo, percorreram os mares gelados e cinzentos de toda a costa nórdica. Loki ia adiante, contornando velozmente os icebergs que surgiam pela frente, enquanto Heimdall seguia zigue-zagueando no seu encalço infatigável. "Desista, tratante, e devolva o colar!" gritava a foca perseguidora, enquanto a foca perseguida exclamava irada: "Largue da minha cauda, intrometido, e volte para o seu portão antes que seja demitido por deixá-lo desprotegido." A lembrança de suas funções de guardião da ponte Bifrost, que conduzia a Osgardr, no entanto, só serviu para dar mais agilidade a Heimdall, que redobrou a velocidade a tal ponto que Loki se viu obrigado a subir para a terra firme, onde, sobre um gigantesco iceberg, travou-se uma luta severa entre os dois contentores, ainda sobre a forma de focas. Mas, como Heimdall fosse mais forte, Loki, duramente golpeado, acabou por se render e entregar o colar ao guardião. "Que isto lhe sirva de lição", disse Heimdall, pronto para retornar ao palácio de Froya, a fim de lhe devolver o colar e retomar o mais rapidamente possível as suas funções à porta principal de Osgardr. "Nós nos veremos novamente no Ragnarok", disse Loki de olho roxo, referindo-se ao grande combate final que oporia os deuses aos seus inimigos. E assim Froya recuperou o seu belo presente, não sem antes ter tido que dar algumas explicaçõezinhas a Odin, o seu eterno amante, a respeito da maneira pouco ortodoxa pela qual o havia obtido, mas nada que não tirasse de letra. Afinal, diante de sua astúcia, nada valiam os estratagemas de Loki, e muito menos as rabugices do deus Caolho, como chamava Odin nos seus momentos de ira. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça: primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também não se esquece, me segue nas minhas redes sociais para que você possa ficar sabendo dos próximos contos que eu estarei liberando. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.